mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Olá, muito boa noite. Tudo bem, meus amigos do Forças do Bem? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, por estar conosco aqui, sempre trazendo gente que é do bem, que faz parte das Forças do Bem. Lembrando mais uma vez que você deve compartilhar, nossos canais, nossas mídias não são monetizados, então compartilhe sem dó, entra, se inscreve, pede para as pessoas entrarem, se inscreverem, vamos fazer essa grande corrente do bem aí. E hoje, aqui, mais uma vez, no CT Hub, o quadro Forças do Bem. Tenho o privilégio, a alegria de receber nosso estimado Coronel Coimbra, oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que gentilmente aceitou aqui esse bate-papo sobre segurança e políticas públicas. Vocês vão adorar, então já vai passando para todo mundo aí. Coimbra, muito obrigado, muito boa noite, muito bem-vindo ao Forças do Bem aqui. Uma alegria e uma honra recebê-lo. É um prazer estar aqui, de coração aberto, de peito aberto, e sempre que receber o convite, você pode contar com a minha presença. A nossa fala aqui, ela vai estreitar o relacionamento com o ouvinte e agregar valores. Se a gente conseguir fazer isso, eu me dou por satisfeito essa noite. Que ótimo, que fantástico. Uma das finalidades que a gente tem no Forças do Bem, nesse grupo Forças do Bem, é justamente poder se conhecer, saber quem é do bem, estar junto com quem é do bem, agregar, fazer esse enlace das forças de segurança com a iniciativa privada, com as forças de segurança da iniciativa privada, mas principalmente da onde nós saímos, que é a nossa população, né? Saímos do seio da sociedade. Sem dúvida. Aqui a somatória 1 mais 1 tem que dar 3. Senão não tem graça. 1 mais 1 aqui tem que dar 3. Que maravilha, que ótimo. Coimbra, quando nós fizemos aí as divulgações aí de que você viria aqui, já choveu um monte de perguntas aqui. Que bom. E a gente vai batendo papo aí durante o transcorrer. Eu não vou ler seu currículo aqui, senão eu tenho que ficar 2 programas aqui lendo o currículo. Não é nada disso. Mas eu queria que você contasse um pouquinho. Eu sei que você começou a batalhar aí muito cedo, muito novinho. Enfim, o que te fez ingressar na polícia? Bom, estamos falando de tempos antigos, né? Vamos passar rápido por isso daí. Mas eu venho de uma família onde o meu avô era delegado de polícia e o meu tio era, então, tenente-coronel da Polícia Militar. E eu tinha, nesses meus 2 parentes, um grande espelho, porque eu os via de uma forma muito simpática. O meu avô com aquela postura, com aquele terno impecável. O meu tio, então, nem se fala, o Delbel, quero fazer referência em memória dele, e quando ele entrava com a farda impecável, com postura, a sua conduta, enfim, o dia a dia. Então eu vivia num ambiente policial, de quartel, de delegacia, e isso me motivou. Tive total apoio e incentivo da família, dos meus pais, e prestei concurso na Academia do Barro Branco, e na segunda vez tive êxito e ingressei na corporação, onde galguei o último posto de coronel PM. E tudo que eu aprendi, muitas coisas, eu me curvo à organização, porque eu aprendi muita coisa e devo muito, quase toda a minha vida, devo à Corporação Policial Militar. Que maravilha. Coronel Coimbra é bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, instrutor de tiro, realizou visita técnica na fábrica de armas Pietro Beretta, na Itália,
especializou-se no Instituto Militar de Engenharia de Israel, na área de gerenciamento de crise. Coimbra, eu sei que o concurso para ingressar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco é muito difícil. E a pessoa precisa estar extremamente preparada. Mas você não se contentou em estar preparado para entrar. Você continuou se preparando durante toda a vida. Porque na realidade nós não podemos perder a experiência que a gente adquiriu durante mais de 34 anos na corporação e deixar um legado, prestar um serviço para a comunidade paulista ainda. Nós nos sentimos úteis e capazes, porque, assim como você, eu também me considero um especialista em segurança pública e podemos, em razão da nossa experiência, passar alguma coisa e principalmente cobrar das autoridades a quem nós nos reportamos, cobrar no sentido positivo da coisa, porque a população precisa e está carente de segurança pública como um todo. Então, eu me sinto bem à vontade em falar que posso ser útil ainda à comunidade paulista. Com certeza, com certeza. Coimbra, conta um pouquinho aqui. Você passou pela Zona Centro, policiamento de trânsito, exerceu funções na assessoria da Assembleia Legislativa, sim. Enfim, teve no policiamento ambiental. Conta um pouquinho da tua trajetória. Saiu da Academia do Barro Branco e daí? Vamos lá, eu tive muita sorte na corporação e trabalhei em excepcionais unidades. O primeiro laboratório foi 5 anos de Zona Centro. Nós estamos falando da maior capital da América Latina, onde tudo acontece na Zona Centro. As zonas comerciais, zonas bancárias, grandes eventos, muitas ocorrências. São Paulo não dorme, e se ele não dorme é exatamente na Zona Centro. Foi o grande laboratório onde por 5 anos eu trabalhei na rua, no confronto do policial com as viaturas, fazendo aquele policiamento ostensivo preventivo. Participei de inúmeras manifestações na Paulista, 7 de setembro, a antiga a corrida final do ano, que antigamente era à noite, agora passou São Silvestre, São Silvestre, todos os grandes eventos, mega eventos, no Vale do Engabaú, Direta Já, foi o maior evento, um dos maiores eventos onde a corporação participou também efetivamente. Enfim, 5 anos de um ótimo laboratório. Depois eu fui para a Escola de Sargentos, fiquei também por quase 5 anos, fiz um curso de Polícia Ambiental, na época florestal e mananciais. Você tem que atuar numa área específica. Também fiquei mais 4, 5 anos. Fui assistente militar do Tribunal de Justiça, onde a corporação presta serviços ao judiciário, porque lá se encontra um chefe de poder e ele, pela organização, pelo quadro organizacional, ele tem direito a uma estrutura da Polícia Militar que serve ao Judiciário e, em especial, ao presidente do Tribunal de Justiça. A mesma sorte também tive, quando capitão, ser assistente militar da Assembleia Legislativa. Olha que engraçado, embora seja do Executivo, também fiquei à disposição do Judiciário e por 4 anos fiquei à disposição do Legislativo. Eu era capitão, fui assistente militar por 4 anos lá. E terminei a minha carreira comandando parte da Zona Sul de São Paulo. Por que falamos parte da Zona Sul? Porque São Paulo é muito grande. Quando você fala parte da Zona Sul, é um país. É um país, exatamente. Na época, 1.146 policiais e militares sob o nosso comando. Absolutamente quase inadministrável. Depois foram compartilhados as unidades de área, os comandos de área, porque era muita gente para você administrar no dia a dia. Exato. E o efetivo foi compartilhado e relativamente diminuído para dar mais possibilidade de comandamento de tropa. Ontem eu tive a oportunidade de bater um papo com o pessoal a respeito da violência no futebol. E você falou agora de grandes eventos, enfim, dessas coisas que acontecem no centro de São Paulo, e eu não posso deixar de outra vez falar que eu estou indignado de ver a postura de uma parte da imprensa, uma parte das pessoas, os comentaristas, sentando o aço naqueles 3 policiais militares, porque houve uma injúria racial e que não fizeram nada e etc e tal.
e eu estimulava as pessoas, estimulo vocês, assistam toda a cena, não uma parte da cena. E o que a gente vê lá, que no momento que fizeram realmente a injúria, eram 2 pessoas, e a gente vê pela indumentária que eram 2 pessoas que estavam ali. Os policiais vinham subindo aquela escadaria. Quando passaram ali e que eles passaram em frente, aquelas 2 pessoas já estavam escondidas no meio da multidão e uma outra pessoa acabou gritando e eles pediram, a gente não percebe ali um ato de injúria, mas estava exaltado, eles pediram para a pessoa sentar ali e continuaram. E as pessoas vêm falar que fizeram a injúria na frente deles e que eles não tomaram nenhuma atitude. E eu concito vocês a imaginarem o seguinte, né? Imagine tirar uma pessoa do meio de uma torcida, o tumulto, a confusão que pode causar isso, e a gente tem exemplos no mundo, né, de quando a polícia resolveu intervir ali naquele fato, né, o tumulto generalizado que causou. Eles não sabem que a gente, através da inteligência, através das imagens, depois que terminou aquela... Para não gerar uma confusão, a gente vai identificar, vai chamá-lo às barras da justiça, vai levá-lo a responder aquilo, ou seja, vai ter consequência e ficam apenas criticando. Então, queria que você contasse um pouquinho da preparação dessa tropa para esses eventos, para esse momento, e o quanto é importante ter serenidade e não um ato, de repente, por impulsão. Bom, em primeiro lugar, o crime que eventualmente eles cometeram precisa mediante representação. É outra coisa Já importante. começa por aí. Então, se o ofendido não se manifestar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem a segunda marcha, o segundo tempo, não tem consequência, não tem o efeito dominó da atitude deplorável desse torcedor. Em primeiro lugar, isso. E, em segundo lugar, qualquer torcedor, na sua grande maioria, ele perde a identidade particular porque ele está numa multidão e lá ele consegue exacerbar todos os seus sentimentos. Num campo de futebol, você pode gritar, pode xingar, pode bater palma, pular, você fica, evidentemente, em razão da paixão que você tem pelo teu time, você pula, você grita, normalmente você não faz isso em casa. Mas o covarde aproveita a grande plateia para agir. Então ele aproveita o pseudo-anonimato que ele tem, porque conforme você mencionou hoje, você não precisa imediatamente ter o confronto polícia versus torcedor. Você vê que a câmera pega com muita tranquilidade e identifica o delinquente. Eu tenho que chamar esse torcedor como delinquente. Mas você pode ter certeza que, ato contínuo, ele foi detido para prestar esclarecimento, mediante manifestação daquele que foi ofendido. O policiamento de choque, nós temos que nos curvar para falar do policiamento de choque. É um policiamento aquartelado, todos os dias ele tem instrução, tem especificidade no atendimento. E outra coisa, não tem para ninguém, porque na hora que o choque agir, é assim em qualquer lugar do mundo. Quando você tem um tumulto incontrolável, acredite, quem vai falar é a tonfa, o gás pimenta, e é assim em qualquer lugar do mundo, com qualquer polícia muito bem preparada. Naquele momento em si, eu estou cansado, viu, delegado Maurício, de especialistas de vitrine. Eu estou cansado de rambos do teclado, porque sabem de tudo, a todo momento e em qualquer circunstância. E eu faço um desafio aqui para cada um na sua área, mas eu faço um desafio para um cidadão comum estar fardado, identificado, com colete, com pistola, com capacete, com gás-pimenta e ficar exposto numa multidão de 40, 50 mil pessoas, com câmeras de tudo quanto é lado para vigiar a atitude e, neste momento, ter serenidade no cumprimento da missão. Ele poderia lá, eventualmente, criar um efeito de fermento no bolo, de crescer, mas não se preocupa. O choque tem capacidade técnica, ele vai lá, ele fica na espreita, ele sabe quem é, tem comunicação do comandante de setor ou comandante da operação via rádio,
dá para falar, dá para devagarzinho chegar e na saída esse cara é Exatamente. detido. E é isso que as pessoas precisam ver, né? Não ver só um pedaço de um momento no ar-condicionado, na tranquilidade, Muito fácil. e criticar e julgar a atitude daqueles policiais. E eu tive ontem a oportunidade de realmente saudar todos os policiais da tropa de choque, que fazem um trabalho maravilhoso, difícil, duro, que muito poucas pessoas têm a coragem e a capacidade de fazer lá. Não tem né? para ninguém. Enfim. E haja serenidade e conduta para isso, conduta. porque não é fácil. Não. Enfim, o policial tem que estar preparado para isso, mas você está à mostra diante de praticamente do mundo inteiro, tem câmeras televisionando em todos os canais abertos, fechados, e a massa, ela perde a identidade. Essa é a grande verdade. Exatamente. E o covarde se esconde atrás dela. Exatamente. Eu vi aqui também que você teve no CAES, no Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores, né? E foi instrutor, justamente como você falou, da escola de sargentos, formando mais de 4.000 alunos. E eu tive o privilégio de, quando fui diretor da Academia de Polícia, lutar muito pelo curso superior integrado, que eu acho que foi um ganho que nós tivemos nas nossas instituições, muito grande, porque, ou seja, aluno é aluno em qualquer lugar. Juntou um ano, tá lá, não tem jeito, Sentou né? no banco escolar, virou aluno primário. Virou aluno Seja primário. delegado de primeira classe, especial, coronel, soldado, sargento, sentou no banco escolar. Isso é que cria o espírito de corpo, isso é que cria a lembrança da escola, como qualquer um que nos escuta sabe disso, sabe que sentou no banco escolar, vira aluno. E aí vira uma família, né? Exatamente. Integra de verdade, né? Porque cada um tem um pensamento, uma forma, uma visão, se discute em alto nível lá, Sim. né? Se busca soluções aí, porque também é muito fácil, né, a gente apontar uma série de coisas, mas e qual a possibilidade de corrigir aquilo? Melhora, né? Qual é a solução para aquilo? E lá eu vi, pude acompanhar, sou testemunha, enfim, da integração que ocorre de verdade. Hoje eu recebo de várias turmas que passaram por lá, elas têm os grupos, né? Sim. E se a gente não entra e não responde no grupo, toma bronca, né? Com certeza. Então vira uma família. Como é que foi essa experiência para você lá? Essa integração foi um ato de inteligência, onde uniu duas grandes forças, a Polícia Militar com a Polícia Civil, para que juntos sentassem no mesmo banco escolar. Olha que legal isso. Conversarem, trocar ideias, trocar currículos, trocar experiências, escutar professores de diversas áreas, seja ele militar, civil, promotor, juízes, porque lá é um centro de excelência. As pessoas não conhecem a capacidade dos instrutores, em especial a capacidade dos alunos, que também sentamos naquele banco. Exatamente. Os alunos nos ensinam também muito como professores. A gente fala, o professor ensina, mas os alunos também ensinam pela qualidade dos alunos, pela excelência dos alunos. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço ao Coronel Arruda, que era o correspondente, era o diretor, né, da educação, um irmão meu. Fizemos curso na França juntos, na escola, na ENA, Escola Nacional de Administração, onde tivemos lá um colega de turma lá, que foi o presidente François Hollande, presidente da França, e o Arruda dava um show lá, né? A gente às vezes ia visitar um museu, ia em algum lugar, e o Arruda sabia absolutamente, ou seja, de uma alta cultura, capacidade. Conhecimento da história. A história fenomenal. Mundial, em especial a história da polícia, da Constituição. Enfim, ele é um lorde, um professor gabaritado, pronto para trocar ideias aí de alto nível. Então, aliás, lá onde você mencionou, esse centro de estudos, nível de mestrado e doutorado para aqueles que nos escutam e nos assistem. É fenomenal. Então, você pode ter certeza absoluta que as corporações estão se preparando, estão evoluindo, estão estudando, estão se especializando, ou seja, dioturnamente, né? E é muito gostoso a gente acompanhar isso, ver essa evolução que nós tivemos aí. Eu completo 45 anos de polícia agora em setembro. Não toca né? nesse assunto, por favor. Tô novinho.
Nós estamos na garantia ainda, doutor. Dá para ajudar E- muito essa E comunidade como é paulista. gostoso ver essa evolução, né, que nós tivemos aí, principalmente do homem brasileiro, do policial brasileiro, né? Sem A dúvida. gente vai em outros lugares ver uma quantidade excessiva até, às vezes, de equipamentos, né, de tecnologia que a gente tem trazido para cá, mas o policial, o ser humano nosso é diferenciado, Com né? certeza. É diferenciado. É muito gostoso ver essa evolução. Com certeza. Vou começar a passar algumas perguntas aqui que mandaram para a gente, enfim, depois aí também o nosso pessoal aí vai acompanhando aqui mais as mais diretas aqui agora de última hora, mas aqui ó, uma pergunta: o sistema penal é incapaz de atender às demandas do crime no Brasil. Além disso, muitas vezes a lei do Código Penal abranda a situação do criminoso. Na sua opinião, quais as soluções viáveis para isso? E é isso mesmo que acontece? Olha, é exatamente isso. Nós temos um código penal bom. O calcanhar daqueles do que diz respeito à sensação de segurança, o doutor sabe melhor do que eu, são as leis de execuções penais, é o cumprimento da pena. Hoje, de um lado, de uma extremidade, você tem o cidadão. Na outra ponta você tem o Estado. No meio desta régua está a vítima. E o Estado punitivo hoje, eu digo o Estado como um todo, ele é muito pouco punitivo. Ele tem uma balança que pesa muito para o lado do criminoso, para o lado do assassino, que em segundos não hesita em dar um tiro no seu peito, no meu peito e em você que nos assiste. E depois que ele comete este ato de barbárie, o Estado, no momento de puni-lo, vem com abrandamentos e se esquece da vítima. A vítima, nesse contexto todo, é deixado de lado. Bom, você tem o início dela, você tem, numa ocorrência policial, o primeiro start, se eventualmente for pego, tem audiência de custódia. A audiência de custódia ela tem um espírito de desencarceramento. O que podia ser flagrante, naquele momento, você permite com medidas punitivas, mas não severas, e sim pouco contundentes, você já sai de lá praticamente com medidas restritivas que não aquela de restrição de liberdade. Não é cana dura porque você roubou, porque você atirou. Então já começa, num primeiro momento, um desencarceramento. Depois disso, se eventualmente for preso, ele não tem, o assassino, o delinquente, ele faz a conta, ele não tem medo do sistema penal. Punição, sistema penal, como o próprio nome diz, vem do verbo penar. Pena vem do verbo penar, que é sofrer. Nós não vamos querer ser arbitrários, mas ele tem que ter receio da cadeia. E hoje ele não tem. Por quê? Ele no primeiro dia já tem 4, 5 refeições balanceadas, depois ele tem medidas que continuam fazendo o desencarceramento, a cada 3 dias de leitura, pode ser até de gibi, um dia a menos no cumprimento da pena. Ter bom comportamento dentro da própria prisão também diminui o cumprimento da pena. Você tem visitas íntimas. E tem direito a 3 pessoas diferentes, né? Uma barbaridade esse negócio de visita íntima. Em alguns lugares, 3 pessoas diferentes. Você já imaginou que barbaridade como o Estado é permissivo neste momento. E depois, nós temos férias de cumprimento penal. Não tem país no mundo que tem férias de cumprimento penal. O trabalhador que nos escuta, você que acorda às 5 da manhã aqui, pega ônibus, pega metrô, soa a camisa, trabalha um ano para ter 30 dias de férias. E o preso tem 35 de férias. Ué, mas como assim? 5 saidinhas de 7 dias, 5 vezes 7, 35 dias de férias de cumprimento de pena. Então o Estado, ele peca muito. Tem eu não quero ser enfadonho nas falas, mas tem um pensador, chama César de Beccaria, quem fez direito sabe disso.
Em 1800 ele falava, a maior sensação de segurança que você pode dar para uma sociedade é o cumprimento da pena. Certeza do cumprimento da pena. A certeza do cumprimento da pena. E eu reverto essa pergunta a quem nos escuta. Nós temos o cumprimento da pena? Não, é uma barbaridade. Quem matou o pai, matou a mãe, não tem pai, não tem mãe, sai no Dia dos Pais, né? E outros tantos. Então, aliás, essa semana eu vou estar aí com meus queridos companheiros da faculdade de Guarulhos, de Direito, da FIG, onde eu tive grandes e eméritos professores. Sim. E eu já discutia lá naquela época, eu falava, mas que negócio é esse com a legislação? É A ou é B? Isso aqui é uma caneca, não é um copo, não é uma garrafa. Serve para transportar água, mas não é, né? E a nossa legislação ela é criada de uma maneira, me perdoem os legisladores, me perdoem os juristas, mas ela é criada de uma maneira que você tem inúmeras interpretações. Que interpretar? Como interpretar? Como a gente vê lá no Supremo que acontece, pô, nem os 10, 11 lá não consegue ter a mesma interpretação. Então é uma lei que te permite saídas para todos os lados. Depois vem uma colcha de retalhos em cima disso, né? Uma tirando da outra. A gente falava essa semana, e eu vou bater um papo aí com nossos queridos alunos e mestres na faculdade de Guarulhos, mas a gente falava um pouquinho de violência no futebol. E o Estatuto do Torcedor, que é um estatuto moderno, que é um estatuto atual, porque é de 2015, não estamos falando lá atrás o Código Penal, processo penal, etc. e tal. E o Estatuto diz o seguinte, lá num determinado artigo, você promover, né, justamente, problema dentro do campo, fora do campo, etc. e tal, 5 quilômetros de raio da praça esportiva, uma maravilha. Aí vem pena, reclusão de 1 a 3 anos. Vírgula. Deverá o juiz substituir a pena de reclusão por pena, Então, para que põe reclusão? Então, é uma legislação que está zombando da gente. Ele tem certeza absoluta que ele pode ir lá, pode agredir, pode fazer, e que vai virar uma cesta básica, ou eventualmente ele vai ser afastado por alguns dias do campo, o que não tem sido feito efetivamente. Porque essas federações, confederação, os clubes, torcida organizada, que hoje todo mundo é credenciado, se você aprontar lá, tiram 2 anos do estádio, às vezes é melhor do que uma pena, que ele sabe que vai ter a pena, não vai virar nada, e vai continuar fazendo, ou seja, está estimulando a impunidade. Então, as leis, as penas de menor potencial ofensivo é que deveriam ser apenadas com medidas restritivas de liberdade à distância, o cumprimento de, olha, você não pode utilizar a praça desportiva por tanto tempo, mas aí colocam reclusão, vírgula, então já não é mais de lei de menor potencial ofensivo, também passa a ser prestação de serviço e cesta básica. Estão zombando da sociedade, isso para mim é um tapa na cara da sociedade, porque o povo paulista não merece isso. A enorme, esmagadora maioria é do bem, mas parece que só se foca a minoria. E essa minoria não pode sobrepor a grande maioria que somos nós. Pô, nós temos que ter freios e contrapesos das nossas medidas. Temos livre-arbítrio. Errou, tem que pagar, não tem jeito. Tem que ter consequência. Quando se colocou nos Estados Unidos, puxa vida, me falha a memória agora, a tolerância zero, era exatamente para que se evitasse um mal maior, punir o mal menor. Exatamente. Então teve um sucesso absoluto, Nova York teve uma retomada estratégica nesse sentido, mas tinha retaguarda, que era onde ia desembocar o malfeitor no presídio. Agora aqui nós não temos presídios, estão abarrotados, gente saindo pela janela, o que também discordo, mas não é possível o cidadão de bem arcar com a inconsequência do delinquente. E você tocou num ponto agora há pouco aí que é exatamente o que acontece. Eu, quando fui delegado-geral em 2007, 2009, a gente tentava auxiliar a Secretaria de Assuntos Penitenciários no sentido de conseguir viabilizar
em alguns municípios, a construção de presídios. Porque ninguém quer o presídio perto da sua Ninguém casa. quer. Todo mundo né? quer que as pessoas sejam presas, mas ninguém Ninguém quer como quer vizinho. ali. Então era uma dificuldade grande. Mas, enfim, isso não pode justificar o que realmente tem acontecido. Se a gente pegar as estatísticas dos últimos anos, a gente vai ver que a criminalidade aumentou, um outro índice às vezes reduz, fica estável, mas se a gente olhar a grosso modo está aumentando. Você vê a quantidade de pessoas sendo vítimas, a sensação de insegurança e a população carcerária diminuindo, embora as polícias efetuem inúmeras prisões dioturnamente. São mais de 3 mil prisões em flagrante delito por mês no estado de São Paulo, né? E eu também fui, nessa ocasião, presidente do Conselho Nacional de Chefes da Polícia Civil, e isso não é uma realidade de São Paulo, é uma realidade Brasil. As polícias têm prendido, mas existe uma política para, ou seja, não consegue construir penitenciária, porque não tem lugar, porque é caro, e aí faz o quê? Põe o camarada na rua e ele vai causar um dano maior, muitas vezes matando as pessoas. Por isso esse nível alto de homicídio. E você veja que dado interessante. Quando você, na rua, confronta com alguém e acaba prendendo esse delinquente, 70% desses flagrantes são pessoas que já deviam estar cumprindo pena. Ou seja, já foi dado muita chance para esse delinquente e ele de novo volta a entrar no mundo do crime. Então, 70% já deviam estar encarcerados. E, novamente, a polícia trabalha muito, de forma ininterrupta. A população pode falar, poxa, mas eu não tenho essa sensação, mas acredite, seja Operação Sufoco, Operação Delegada, DGEM, trabalha na folga, não dá conta. Nós estamos puxando o rodo do quintal, não é mais com a torneira aberta, é com a mangueira aberta. Você mencionou estatística. No último ano, salvo engano, as polícias apreenderam 6 mil armas. Ok, 6 mil armas, crime inafiançável. Onde estão esses 6 mil detentos? Estão na rua. Então, o que está fazendo um cidadão com arma ilegal na mão? Para mim, em particular, não tem acordo. Arma ilegal na mão, 10 anos de cadeia. Pô, mas eu só estava aportando, não fiz nada. Você está prestes a cometer um homicídio. Arma ilegal na mão, estou falando a ilegal. Sem acordo. 10 anos de cadeia, sem cumprimento, sem benefício. A hora que você fizer isso, vai dar um efeito dominó incrível. Aí o malfeitor vai falar, puxa, sabe que agora o negócio está diferente, hein? Caramba, não vou ter visita íntima, vou portar a arma? Eu acho melhor não. Enquanto não tiver esse exemplo... o cidadão de bem, ele quer estar legal, ele faz a coisa direitinha, ele passa por um monte de restrições para poder ter a posse ou o porte de arma e ele anda direitinho. O que está ilegal, ele já está com má intenção. Concordo 150% contigo. Né? Ele já está com a intenção, já está assumindo o risco de provocar uma lesão ou a morte da pessoa dessa maneira. Tinha que realmente... Mas não é só endurecer, outra vez voltar lá no Beccaria, né? É não endurecer em número de anos, porque aqui a gente condena 1000 anos o camarada. Certeza do cumprimento. Certeza do cumprimento. Você condena 1000 anos o camarada, não pode ficar mais que 30. Com 15 sai para não sei o quê, com 7,5 vai para não sei para onde. Pô, e a gente põe o cara na rua recentemente. Então, ou seja, se ele tivesse certeza que 30 anos é o máximo que vai pegar, ele pegou 30 anos, ele vai pensar 500 vezes. Né? O caso do médico escabroso, o médico monstro, que agiu de uma forma animalesca dentro de um centro de cirurgia, dentro de uma UTI, onde naquele momento sublime da mulher dar à luz, Exato. Esse animal comete o crime que cometeu. E a população, com certeza, fica revoltada. Todos nós ficamos revoltados. Quantos anos esse cara puxa de cadeia? Se for a primeira vez, 8 anos. Desses 8, cumpre 3. Exatamente, não tem condição. Esse monstro. Então, para que condenar 8? Condena 3, pronto. Mas tem certeza que vai ficar os 3, porque é capaz de nos 3 ele ter as saidinhas, ele ter isso, ele sai e não volta, né? Ele tem um monte de benefícios, ou seja, nós estamos brincando. Então, né? Essa revolta popular
que todos nós, é uma atitude, acho que entra no Guinness, né? Quais os crimes mais animalescos cometidos, que esse médico monstro, ou monstro médico, como queira, ele se punido 8 anos, porque ele é primário, em 3 ele está no semiaberto, comendo pizza e tomando um vinho e rindo da nossa cara. E rindo, exatamente, e rindo da gente. Antes de passar umas perguntas aqui que a nossa técnica tem lá que estão chegando, eu vou emendar mais uma aqui, né? Você acha que as leis restringem e inibem as ações policiais, já que os bandidos agem com a certeza da impunidade? É o que nós estamos falando. É o que nós estamos acabando de falar. Ele tem certeza, ele faz a conta e ele arrisca. Em primeiro lugar, pela pouca possibilidade de prisão. Em segundo lugar, se for preso com esse monte de benefício e a população fala, pô, mas cadê a polícia? Eu pergunto, tá aqui, tá presente? Eu respondo, quer dizer. Eu escuto todo dia, né? Às vezes as pessoas falaram assim, a polícia não age, a polícia não faz, cadê a polícia? E também, a polícia prende, o judiciário solta. De verdade, não é bem assim. O judiciário solta na audiência de custódia, dá os benefícios, etc. Porque a nossa legislação é muito mal feita. É feita por quem não tem a menor noção de estar lá para legislar, para construir alguma coisa que faça com que o camarada fique desestimulado de cometer um ato ilícito. Aí nós precisamos de um legislativo forte, levantar o bumbum da cadeira e, de fato, resolver para grandes problemas grandes soluções. Exatamente. Vamos lá, técnica. Vamos lá, os nossos MacGyvers aí mandando questões aí. Nós temos várias participações aqui, a participação do BRC, queremos dar uma boa noite ao Sérgio, ao nosso amigo aqui do CT, o Ricardo Tassinato, amigo do delegado também, a Luciana também mandou um abraço, e as outras pessoas aqui também que marcaram presença na live, mas não comentaram. Nós começamos com uma pergunta, logo cedo, né, mas eu não quis atrapalhar essa jogatina maravilhosa de hoje à noite. O BRC pergunta: boa noite, coronel. O que você acha das câmeras nos uniformes dos policiais? Tem alguma relação ao drástico aumento dos roubos em São Paulo? A pergunta que está aqui, ó, tá? Ele já antecipou aqui, muito boa pergunta, porque isso está fervendo, né, no dia a dia aí. Obrigado, BRC, pela questão. Vamos lá, coronel. Bom, a bodycam é um mecanismo de fiscalização, certo? Administrar é eleger prioridades. Eu preferiria vigiar o ladrão. Mas se tem dinheiro sobrando na administração pública, então vamos melhorar salários, melhorar condições, dar viaturas blindadas, melhores armamentos, tecnologia, e aí sim coloca a bodycam. Porque aquele que age dentro da lei e da ordem, da legalidade, você pode colocar bodycam, você põe... todo mundo tem celular hoje, as ruas tem os detectas, tem câmeras de vigilância, nós estamos sendo vigiados o tempo todo. Agora, administrar é eleger prioridades. Se está sobrando dinheiro para o Estado, ele preferiu agir assim. Nós que estamos agindo dentro da lei e da ordem, você pode colocar até neon à noite que não tem problema. Agora, eu particularmente prefiro vigiar o ladrão. Eu tenho tido muito contato com colegas aí, justamente por causa das competições de tiro, né? 70% das equipes de tiro do mundo são de policiais e forças especiais. Então a gente tem muito contato com o pessoal. Eu tive a oportunidade de assinar termos de cooperação técnica, desde a China, enfim, muitas academias da polícia dos Estados Unidos. E a gente vê o seguinte, quer dizer... em alguns lugares se parte do princípio que a palavra policial vale mais do que qualquer coisa, né? E aqui nós estamos partindo daquilo que eu desconfio do policial, né? Já de cara, de imediato. Então não sei, isso aí tem que ser muito discutido. Eu não posso afirmar se é bom ou se é ruim, se aumenta ou diminui a violência. Mas o que eu tenho certeza absoluta é assim, nós estamos partindo de um princípio de que a palavra do policial não está valendo nada aqui, né? Então tem alguma coisa que eu acho que está errada. Vou citar um exemplo, né? Nos Estados Unidos, ou na Alemanha, o policial desce, fala, o camarada se contestar aquilo, ele já aumenta a pena, né? Eu vi no trânsito lá da polícia de Berlim, tá?
A gente andando numa viatura, uma Mercedes descaracterizada, com 2 policiais uniformizados, mas sem o cap ao lado, e a gente acompanhando em uma câmera nessas viaturas. E o camarada andava lá, então tinha, não me lembro exatamente as distâncias, mas tinha uma distância para a rua, uma distância para a avenida, uma distância para a autoestrada, de 300 a 500 metros. O camarada passou excesso de velocidade, ele sai gravando aquilo, né? E quando ele atinge aquele ponto, olha, nós andamos um dia inteiro, Coimbra. Eu não vi ele ligar uma vez a sirene. Ele não fez uau! Ele simplesmente ligava as luzes, o camarada encosta, tá? E aí o policial desce e fala, olha, o senhor excedeu a velocidade, assim, assim, assim. Assine aqui a multa e paga a multa no local, né? Bom, se o camarada falar assim, não, mas eu não excedi, ele põe o camarada ali no banco do passageiro, assistindo o vídeo, mas a multa tem um acréscimo, porque ele já falou, o policial está falando para mim uma coisa que eu não concordo. E se ele não concordar com aquilo e com a câmera, ele vai na presença do juiz e aí está perdido, né? Porque aí vem uma pena mais severa, uma multa muito mais severa. Então, ou seja, a palavra do policial ali naquele primeiro momento vale mais do que tudo. E aqui a gente desconfia daquele que entrega a sua vida, seu bem maior, para defender você. Na realidade, ele está lá para te defender. O policial fardado, ele representa, ou civilmente trajado, com o seu distintivo, ele representa naquele momento o Estado. A palavra dele, a não ser que estão mudando o direito administrativo, né? Ele tem poder de executar aquela ação dentro da legalidade. Parte-se da premissa que o policial está certo. O direito diz isso, mas estão invertendo e querendo enfraquecer a atitude do policial sempre com questionamentos. Agora, falta educação, falta legislação forte, falta entendimento do que é a autoridade, falta respeito, falta religiosidade para as pessoas, falta de tudo um pouco para que a gente possa chegar nesse nível. Na Europa, o caminhoneiro tem aqueles tags, e o policial, se eventualmente fiscalizar na estrada, ele pede, ele põe o USB dele na viatura, ele fala, olha, há 7 dias atrás, porque a fiscalização é válida por 15 dias. Olha, 7 dias atrás o senhor excedeu 2 vezes a velocidade, por 8% acima do limite. O que aconteceu com o senhor? Então é uma fiscalização incrível. Imagina se isso acontecesse aqui. E ele poderá ser multado. O policial fica a critério dele fazer essa autuação ou não. Inclusive, o horário de descanso. Olha a que ponto chega a tecnologia. O senhor excedeu 4 horas, o senhor não teve as 4 horas devidas, que era um direito seu para descansar. Aí ele pode questionar qualquer coisa e sai com a autuação retroativa. Negócio louco, tecnologia, informação e respeito. As pessoas precisam aprender a viver em comunidade outra vez, saber que o meu direito termina onde começa o seu. Exatamente. Né? E as pessoas estão esquecendo isso e vendo só o lado delas, esquecendo que a gente vive em sociedade e juntos, né? Tem uma outra questão, né? Perguntando, vivemos em um estado de insegurança pública? Vivemos, né? Para quem tem mais de 50 anos, lembra que na sua juventude deixava a namorada em casa e ficava conversando na rua, batia papo, ia tentar comer o último sanduíche de uma padaria aberta, trocar ideias, ficar conversando e voltava para casa. Nossos pais conversavam na cadeira de frente à porta de casa. Isso, hoje, nós vivemos encarcerados. São câmeras de vigilância, cercas elétricas, um sistema penal totalmente desmoralizado. A justiça não tem celeridade, não é para dar resposta à polícia, dá resposta à sociedade, porque os processos são longínquos, recursos infindáveis,
e a sensação de insegurança é exatamente isso que acontece no dia a dia de hoje. Eu duvido que alguém aqui hoje se sinta seguro. Enquanto nós estamos falando aqui agora, durante o seu programa, pode ter certeza que há 2 ou 3 jovens montados em seus cavalos de aço, ou seja, motos, estão hoje, agora, nesse exato momento, apontando a arma para um trabalhador em troca de um celular, em troca de um Pix. Nós precisamos mudar essa catástrofe social. A gente tem alguns dados aí e o Fórum Brasileiro aqui de Segurança em 2021 aponta uma tendência, por exemplo, na queda do número de assassinatos, né, de homicídio no Brasil, 14% em comparação ao período de 2020. Mas essa diminuição de 14% ainda representa números assustadores. Sim. Ainda a gente tem uma bomba atômica jogada Sim. todos os anos aqui no Brasil, em cima das pessoas, né? Nagasaki lá, 61 mil mortes, aqui a gente tem por média de 60 mil, 64, 59, quando há uma redução 58, Sim. ou seja, ainda nós estamos em números aí que reais são absurdos, né? Nós temos uma Nagasaki por ano aqui em São Paulo, certo? São quase 60 mil homicídios. E a diminuição desse número de homicídios, você tem que mensurar de alguma forma, mas é a possibilidade do homem de bem portar arma. Então, onde dá a possibilidade, repito, a possibilidade de uma eventual reação dentro de casa, que eu sou completamente favorável a este porte de arma dentro de casa, que o bem maior que você tem é a sua família, Exatamente. a dignidade que você tem dentro da sua casa, onde você chega, trabalha para isso, quer ter o seu conforto, e você está à mercê de 2, 3, 4, 5 muitas vezes menores de idade, adentrarem a sua residência e te deixar sob a mira do revólver deles ou da pistola deles, e você torcendo para que ele não puxe o gatilho. Você fica à mercê, totalmente incapaz. Esse momento, para quem passou, é terrível. Você pega um trabalhador que acaba de comprar sua moto, vou fazer entrega, vou trabalhar um pouquinho, preciso dar um ganha-pão para a nossa família, e ele compra lá em 36, 48 parcelas. Já imaginou a situação desse cara, que 2, 3 meses depois ele tem a moto roubada? Ele, além de ter que trabalhar, que ele precisava sustentar a família, ele está mais endividado ainda. E o banco não quer saber se roubou, se não roubou. Mais uma vez a vítima é deixada de lado. E sem contar o interior, o que está passando, né? Eu tive uma passagem pelo DNT7, a região de Sorocaba, 79 municípios, que é aqui, é ao lado nosso. Em que dirá o interior um pouco mais distante, onde a gente não consegue estar em cada casa, ao lado de cada cidadão, em cada sítio, em cada fazenda, o que a gente vê lá, que as pessoas entram para roubar algumas coisas, às vezes dos caseiros, de pessoas humildes lá, que trabalham, dão duro, ficam 24 horas trabalhando sobre o sol terrível, chuva, para ter alguma coisinha, e eles vão lá, além de roubarem, matam, estupram, agridem, às vezes pessoas de idade. Então você não ter esse direito de ir lá, quando a gente não consegue chegar, porque é impossível chegar em todos esses lugares, né? A gente não consegue estar lá para defendê-los, ele não poder exercer o livre arbítrio de poder decidir se ele deve defender ou não sua família. Evidentemente que dentro de uma série de regras, uma série de restrições, com um monte de cuidados, com treinamento, a nossa legislação nesse sentido não é fácil. Não está por aí, vou lá, quero comprar uma arma, tchau, até logo e compro. Passa por uma série de testes, né? Inclusive psicológico, teste enfim, de aptidão para ter a arma em casa, que dirá o porte de arma, enfim, que aí precisa realmente comprovar quem tem necessidade, quem precisa estar, mas a posse da arma dentro da sua casa, você o direito de se defender. Concordo plenamente que nós precisamos realmente avançar nesse sentido, dar condições, né? Evidentemente, com todas as regras e treinamento. E o princípio de portar a arma vem com o princípio do direito à vida. O direito à vida vem antes. E, mais uma vez, você portar a arma tem o princípio da responsabilidade. Errou, paga. Exato, é punição. Exatamente aí. Então, voltamos àquela situação inicial em que com responsabilidade é possível
Sim. E precisamos parar com isso daí, com essa balela que o assassino ele é vítima da sociedade. Não tem crime famélico do cara roubar meio quilo de carne e um pacote de bolacha. Você mesmo mencionou. Entra numa chácara, o caseiro lá dentro da sua humildade é colocado de joelhos, estupram, matam, roubam, pertences particulares, pessoais. Não tem dó para arrebentar com a família. Você imagina tirar um pai no seio da família, o efeito dominó, a mãe que eventualmente não trabalha ter que sair para trabalhar, com quem deixa os filhos menores. Exato. É um efeito dominó terrível, além de tirar a vida do inocente. E o que eu vejo também, quer dizer, você pega lá Estados Unidos, que é uma superpotência com milhares de drones, satélites, etc., tem uma fronteira pequenininha com o México e entra tudo, né? Imagina a nossa fronteira, o nosso mar, né? A nossa costa. Então, a criminalidade sempre vai estar armada, sempre vai estar com uma grande quantidade de armas, a não ser que haja uma punição severa para quem está com a arma ilegal, né? E aí você impede o cidadão de poder decidir se ele quer ou não defender a sua família. Eu acho que outros dados que a gente vê, às vezes, matérias, mas a quantidade de armas aí eram armas legais. Não eram armas legais, eram armas ilegais. Sem dúvida. As armas legais muitas vezes são aquelas que entram nos fóruns e levam 200, 300 armas que tem que ficar apensas ao processo, né? Mas não saiu da casa da pessoa lá, saiu do fórum de repente. Sem dúvida. Você tem as armas, enfim, dos vigilantes, quando há uma ação, é uma arma legalizada, mas é um porte funcional. Sim. Ou seja, se mistura todos esses dados para induzir a população a alguma coisa que não é aquela que a gente vê como bem clara, né? Sem dúvida. E você mencionou a arma do vigilante, eu quero fazer uma menção aqui para a iniciativa privada. Porque em 1970, salvo engano, quando tinham muitos assaltos a bancos, veio uma lei mais severa, mais punitiva, onde se estendeu a possibilidade de defesa ao vigilante armado. E esse pessoal faz um excelente trabalho. Muitas vezes não, a grande maioria das vezes a polícia não é onipresente e precisa contar com a iniciativa privada. Transporte de valores, shoppings, bancos. O pessoal da vigilância tem prestado um serviço bacana, perigoso, e precisa ser reconhecida dentro do contexto do sistema de segurança pública. É verdade, eu sempre lutei e batalhei muito para que houvesse uma integração maior das forças de segurança privada e públicas. Sim. E daquele vigilante da nossa quadra, Sem que está ali dúvida. para defender a nossa família, as nossas casas ali. A primeira né? boa informação daquele que está atento a isso. Exato. Eu faço algumas lives de casa e eu tenho a tranquilidade que tem 2 porteiros bacanas, atentos, zelando pela minha segurança e da família. Exatamente, todos fazem parte das forças do bem, todos são do bem. De um sistema, né? Coimbra, eu não posso deixar de comentar o fato aí que o novo comandante-geral da PM, né, ele falou que vai extinguir aí a política dos quartéis, etc. e tal. A gente entende de certo modo isso, mas, ou seja, qual é o teu pensamento a respeito disso? Ou seja, porque às vezes a gente vê pessoas altamente preparadas que se especializaram a vida inteira e que de repente não pode externar a sua opinião. Em primeiro lugar, ele está entrando numa área arenosa, né? Porque nós temos o direito de se expressar. O que nós não podemos fazer é política dentro do quartel. Temos que trabalhar para a comunidade, mas o direito de exercer a minha vontade, externar o meu comportamento, sem ferir regras, sem ferir regulamento, eu tenho e não preciso de ninguém para me orientar nesse sentido. Eu sempre cito aqui, as pessoas acho que já estão cansadas, né, que nos acompanham de ouvir falar, eu tive o privilégio de fazer parte da Delegacia de Proteção a Autoridades, fui titular lá por muitos anos, fiz segurança de 3 papas, João de Deus 3 vezes, né, as 3 vezes que ele esteve no Brasil, Sua Santidade o Dalai Lama. E eu sempre tive muita curiosidade, né? Ficamos muitos dias no Mosteiro São Bento com ele lá. Bacana. Falava, qual é a preparação? Porque o Papa, né? Todo mundo se reúne,
os cardeais votam, elegem, havemos papa, né? Fumaça branca. E o Dalai? Ele mostrava pra gente, né, uma tatuagem, uma marca de nascença, não uma tatuagem, uma marca de nascença que determina que ele é o Dalai, né? Então o Teijin, que é a encarnação atual do Dalai Lama, falei, bom, e como é que é essa preparação? Porque ele falava 8 idiomas, né? Como se preparou? Então, com 5 anos de idade, ele começou a ser preparado para ser um líder espiritual. E aí, se a gente entrar, e a curiosidade, entra na internet, pesquisa lá, ele estudou física, matemática, química, medicina, medicina nuclear, sei lá, é uma gama imensa de preparação para ser um líder espiritual. A gente vê um médico estudar a vida inteira. A gente vê um engenheiro estudar a vida inteira. A gente vê um policial estudar a vida inteira, se aperfeiçoar e etc e tal. E os nossos parlamentares, meu Deus do céu, como é que nós vamos construir uma legislação adequada para que a gente possa cumprir de maneira correta, técnica, sem que aquelas pessoas que a gente coloca lá sejam preparadas para isso? A vontade popular sobrepõe isso daí, né? Mas, na minha concepção, precisava ter, no mínimo, uma ficha limpa, no mínimo, bom comportamento, instrução adequada, vivência, experiência, poder trazer alguma coisa, sem nenhum demérito ao palhaço eleito. Quem é o palhaço na história? Somos nós. Porque não prestou um serviço adequado, num projeto de lei oportuna, e o palhaço dessa história é a sociedade que quis fazer num voto de protesto, e olha que eu amo de paixão o circo, mas o palhaço nessa hora não podia ter representatividade. E tinha ficha limpa, mas aqueles então que têm conduta inadequada, já tem N passagens por distritos policiais que têm uma tendência, mas ele não foi apenado pelo juiz. E muitos deles apenados pelo juiz, mas com recursos devidos, que tornam aquela folha em branco, aquela folha corrida, uma folha em branco. Então, é um direito da população, a vontade popular está acima de tudo. Mas eu acredito que precisa ter critérios, né? Até mesmo para ser ministro da Suprema Corte. Precisa ser um juiz de carreira, por que não? Um grande advogado indicado pela OAB, um representante do Ministério Público, também indicado pelo MP. Agora, é um sobressalto muito grande, na minha concepção, alguém com pouca experiência jurídica fazer parte da mais alta corte do país. Verdade. Aqui a gente sempre estimula as pessoas nesse momento que a gente se aproxima, principalmente, a gente aqui não fala muito não fala de política, mas estimula as pessoas a agora exercerem o seu direito de cidadania, né, de votar, e votar com consciência e bem. Não deixar de votar, não votar por protesto, pesquisar as pessoas para ver não o que ela vai prometer, porque a gente pode prometer o mundo, né? O que a pessoa já fez, o que ela tem dentro de si. Hoje é tão fácil pesquisar. Não tem 1 ano, 2, 3, você pode até enganar. Anos você não consegue enganar. E a gente estimula e espera que as pessoas tenham um voto consciente, né? Seja para A, para B, para C, mas que tenham consciência e que a gente possa... Nós temos a oportunidade agora de, mais uma vez, tentar mudar um pouco da nossa história. Mas... eu não posso deixar, mesmo não sendo um programa que trata da área política, Coimbra, de ver o teu preparo, a tua formação e de dizer para o nosso pessoal que você é pré-candidato no próximo pleito a deputado estadual e que a gente quer ver gente assim, preparada, que possa realmente construir uma legislação adequada para que a gente possa cumprir, que possa lutar de maneira como você sempre lutou em toda a sua carreira. Então, eu queria primeiro parabenizá-lo, estimular as pessoas a conhecer um pouquinho mais nas mídias todas do Coronel Coimbra. Nós vamos colocar aí embaixo todas as mídias dele, mas enfim, de conhecer essa pessoa. Eu queria que você deixasse uma mensagem nesse sentido para todos aqueles que estão nos acompanhando. A vontade popular está acima de tudo, né? Conforme eu disse antes.
mas precisa ter um pouquinho de critério. Ninguém é melhor do que ninguém, até porque ter pouca escolaridade ou não, mas a questão da ficha limpa e principalmente do que de fato a pessoa foi útil ou está sendo útil para a sociedade é o que deve pesar. Nós temos médicos, advogados, temos uma série de pessoas, comerciantes, com muita experiência para militar na área específica. Mas, enfim, a vontade popular está acima de tudo e deve ser respeitada. Eu me coloco com a minha experiência de 33 anos de corporação, me coloco à disposição da comunidade paulista para continuar colaborando no sentido de uma segurança firme, forte, aquela que São Paulo precisa. Lembra, só para a gente encerrar, né? Porque tem umas 40 pessoas perguntando a mesma coisa. Como podemos melhorar a segurança pública no Brasil? Bom, precisava de um outro programa, né? E o Take já está dizendo aqui que eu tenho poucos minutos, né? Mas vamos lá, investimento em primeiro lugar de tudo no ser humano, que precisa ser bem qualificado, bem treinado, bem instruído, saudável, pronto para o combate, que é um serviço vocacional. Isso ninguém tira disso. Em cima disso, tecnologia, equipamentos, viaturas adequadas, número de policiais adequados e em maior número para que preste uma presença policial não só no ostensivo, como também na investigação, na polícia investigativa, a polícia científica mais bem equipada para que possa da estrutura do crime e indicar quem de fato cometeu ou não, o sistema prisional adequado e principalmente um sistema jurídico, não para que nos tornem super-homem, mas para que dê resposta rápida à sociedade. Maravilha. Você que está nos acompanhando, gostou? Você que fez uma série de outras perguntas e não deu tempo da gente, eu vou repassar ao Coronel Coimbra, tenho certeza que ele vai responder a todos vocês, mas continuem assistindo, continuem mandando suas questões, continue compartilhando esse bate-papo, porque sempre acrescenta muito para todos nós da sociedade, né? Quando a gente discute sobre essas ideias, que são muito importantes para a segurança da nossa comunidade. Então, mais uma vez, lembrando, delegado Maurício Freire, ou DEL de delegado Maurício Freire, Forças do Bem, todas as mídias aí, canal, YouTube, etc. E do Coronel Coimbra, deixa aí as suas mídias. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, está fácil. Basta digitar por extenso, Coronel Coimbra. Eu estou em todas as redes sociais. Facebook, tem o canal no YouTube, Instagram, TikTok. Digitar por extenso, Coronel Coimbra, você vai me encontrar, vai ser um prazer falar contigo. Coimbra, mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio de tê-lo aqui. Volte todas as vezes que você quiser. É uma alegria muito grande. Parabéns pelo trabalho que você sempre fez e que continua fazendo e que fará para nós. Eu que agradeço e minha continência de respeito a você e a quem nos escuta. É isso aí, meu irmão. Forte abraço. Fique com Deus aí. Pessoal, vamos continuar então aí, durante a semana então, nós vamos ter um bate-papo aí com alunos e professores da Faculdade de Direito de Guarulhos, falando muito desses assuntos aí, né, principalmente dessa legislação que nós temos aqui. Enfim, nós vamos continuar aí batendo papo com vocês aí, trazendo gente que é do bem. Aqui só vem quem é do bem. Forças do bem têm que permanecer unidas sempre. Uma boa noite, fiquem com Deus. Que o Deus os proteja, a você e a todos os seus familiares queridos. E obrigado mais uma vez por estarem conosco. Um forte abraço, pessoal. Até terça.